Boa noite, você que está aqui. E hoje falando sobre sofrimento emocional e como que a gente faz para sair desses enroscos, vamos dizer assim, com a técnica das três perguntas. Então, por que eu escolhi por esse tema? Porque esse foi um assunto que eu abordei profundamente com os Infinities recentemente. Então, os Infinities já tiveram esse conteúdo e ele é um pouco mais completo, ele é um pouco mais demorado, seria uma aula longa se eu fosse abordar aqui completamente, como eu fiz com os Infinities na aula do coaching meditativo. Aqui eu vou abordar ele especificamente essas três perguntas, e o que eu abordei com eles nesse coaching meditativo, eu fiz aqui um resumo, né, da essência dessa aula, para a gente abordar aqui essas três perguntas, que você vai aprender e você vai aplicar sempre, 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 sempre. Então, é algo que você vai usar a todo momento, a todo instante, e logo no início você vai usar muito. Vem um sofrimento emocional, você vai lembrar dessas três perguntas. Você vai fazer essas três perguntas e você vai ver que você começa a sair daquele turbilhão emocional quando você começa a se fazer essas perguntas que eu vou trazer aqui para você. E uma coisa que nos ajuda muito a aplicar essas três perguntas na prática é manter a nossa mente calma, é ter o controle emocional. Por quê? Porque se você não tiver com essa consciência do que está acontecendo, se você estiver vivendo totalmente vítima da amnésia causal, no piloto automático, o sofrimento emocional vai vir e você não vai se dar conta de fazer essas três perguntas. Talvez você vai lembrar de fazer essas três perguntas, sei lá, de noite, na hora que você for deitar para dormir. Nossa, eu podia ter feito aquelas três perguntas e evitado o sofrimento. Então, por isso que é bem importante você já estar praticando técnicas para você acalmar a sua mente, para você ter presença e conseguir perceber no momento em que está vindo esse turbilhão, que isso está se iniciando na sua vida, para você conseguir perceber e lembrar, eu vou fazer as três perguntas, porque senão vai ficar só na teoria. Por isso que a gente faz a jornada, é por isso que lá eu explico detalhadamente a amnésia causal, os grupos e tudo mais, e por isso que você que se cadastra agora na jornada já tem o áudio de presente para você praticar, uma técnica para você já começar essa preparação de acalmamento. Depois, na jornada, tem outra técnica que você recebe de presente. É muito presente que a gente faz, que a gente dá para você aqui nesse momento de jornada. Então, aproveita essa energia, é só agora que isso está acontecendo, e pega carona e começa a acalmar sua mente, reassume o controle da sua mente, e reassuma o controle da sua vida. Por que você precisa estar no controle? Para ter essa clareza de, opa, agora eu vou fazer essas três perguntas. Então, por isso. E o presente precioso, que é uma das técnicas que os Infinities usam, que eu ensino lá no programa, o presente precioso nos ajuda muito nessa questão de estar presente, de estar atento, de perceber quando uma situação está gerando medo, de perceber quando uma situação está gerando raiva, de perceber que você vai explodir antes mesmo de você explodir e você conseguir conter tudo isso e conseguir reagir de um ponto de serenidade, de um ponto de luz dentro de você. É isso que faz a diferença. Então, quantas vezes nós sofremos emocionalmente porque nós nos sentimos incompreendidos? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber quais são as fontes, né? Uma ou duas, escolhe uma ou duas só, que assim você considera que é mais recorrente na sua vida, que você mais sofre. Então, qual é a maior fonte de sofrimento emocional na sua vida? Se sentir incompreendido muitas vezes, sofrer porque você gostaria que
uma pessoa querida para você, tipo o marido, o filho, se comportasse de uma outra maneira. Nossa, eu gostaria que meu marido fosse mais compreensivo comigo, gostaria que meu marido me apoiasse mais. Nossa, eu gostaria que meu filho fosse mais atencioso comigo. E aí você sofre com isso, porque o outro não é como, né, conforme a sua expectativa gostaria, né? Ou você sofre porque nem sempre as coisas saem como você planejou, você se esforçou, você mentalizou, você criou e as coisas não dão certo. Ou porque você sente medo, ou porque você sente raiva, ai, daquela raiva que dá vontade de gritar, e você não sabe como lidar com aquilo, porque as coisas não você está patinando. Ou você sente culpa, né, culpa por tanta coisa. Nas histórias dos Infinitos eu me surpreendi quantas mulheres se sentem culpadas. São essas emoções que vão turvando, essas emoções desequilibradas, essas emoções que fogem ao nosso controle, que vão, vamos dizer assim, turvando a nossa água e a gente não consegue mais ter clareza para enxergar as situações. É como aquele copo de água, né, que quando tem vamos dizer, o copo com água, se tivesse terra aqui e eu movimentasse com uma colher, a água iria ficar turva. Então, ela precisa parar, descansar para a terra repousar no fundo do copo. Você já viu isso, né? Então, é isso que acontece na nossa mente. As emoções, elas vêm e agitam tudo. E aí a gente não consegue mais enxergar a realidade da forma que ela é. Então, nós precisamos acalmar, silenciar. Por isso que você tem a técnica para você já ir praticando. E aí, tudo isso decanta e você passa a enxergar a realidade da forma que ela é. Não é que as situações vão se resolver sozinha, não é que tudo vai se resolver como um passe de mágica e que a gente vai viver num paraíso. Não, mas eu vou ter clareza para enxergar a realidade da forma que ela é, sem esse peso emocional e conseguir tomar as ações necessárias. Então, é isso que essas três perguntas fazem na nossa vida. E é por isso que é importante a gente conseguir perceber quando o sofrimento está vindo e na hora mesmo já conseguir fazer essas três perguntas. Então, são três perguntas, pega papel e caneta para anotar. Primeira pergunta, sempre que surgir um sofrimento, você vai se fazer essas perguntas. Esse é um assunto de Deus? Segunda pergunta, eu já vou explicar. Esse é um assunto do outro? Terceira pergunta, esse é um assunto meu? Essas três perguntas você vai se fazer. Então, uma vai ter a resposta sim, outras duas a resposta vai ser não. E por que você vai se fazer essas três perguntas? Porque é isso que vai te dar clareza e é isso que vai te dar força e foco para você conseguir tomar a ação necessária. O que quer dizer isso é um assunto de Deus? Existem coisas na nossa vida em que a gente não pode controlar. Muitas vezes a gente gasta muita energia tentando controlar tudo, que são os assuntos de Deus. Que são os assuntos de Deus? Catástrofes naturais. São essas coisas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, a perda de um bebê, a morte de alguém querido. Isso não está sob o nosso controle. Não é a gente que escolhe o momento da morte ou o momento do nascimento. Isso é além da nossa capacidade de controle. Quantas vezes nós brigamos com a realidade, nós brigamos com nós mesmos, nós sofremos porque a gente quer que seja do jeito que a gente quer que seja. Como que é bom para mim. Só que nós estamos vendo a realidade de uma forma limitada. Então, é um assunto de Deus? Sim, se essa for a resposta, aceita, trabalha a aceitação. Como que eu faço isso? Tem técnicas de meditação específica para isso, para trabalhar a aceitação. Começa a fazer afirmação, uma afirmação que me ajuda muito, pode anotar aí. Quando é um assunto que não está no meu controle, eu medito com um mantra, que é uma afirmação, que eu falo assim, força, que eu tenha sabedoria para aceitar aquilo que eu não posso mudar, e tenha força para mudar aquilo que eu não posso aceitar. Entendeu? Eu vou repetir, que eu tenha sabedoria para aceitar tudo aquilo que eu não posso mudar e que eu tenha forças para mudar tudo aquilo
que eu não posso aceitar. E começa a repetir isso para você. Começa a encontrar, porque tudo está certo. Tudo tem uma lógica. Então, o simples fato de você entender que isso é um assunto de Deus, começa a te libertar do sofrimento. Não é algo que eu posso explicar aqui para você de forma racional, lógica. É algo do sentimento. Só você fazendo para você começar a sentir o quanto isso é poderoso. Porque naquele momento, parece que isso tira um peso de você. Parece que, nossa, tá tudo bem. Segundo, assunto do outro. Quantas vezes nós gastamos energia com os assuntos do outro? Esse negócio, eu gostaria que meu marido me compreendesse mais, o chefe me reconhecesse mais. Eu gostaria que meu filho me desse mais atenção. Eu gostaria que, sabe, tudo isso que está relacionado ao outro é do outro. Não está no meu ponto. Eu gostaria que a outra pessoa fosse mais calma. Eu gostaria que, sabe, sei lá, que meu marido fosse fazer caminhada comigo no parque no final de semana. E não vai, ele quer ficar em casa assistindo futebol. Ninguém muda ninguém. Isso é a maior armadilha que existe. Ou eu gostaria que meu filho se alimentasse melhor para ele ter mais saúde. Ninguém muda ninguém. Você pode dar conselho e se a pessoa não quiser, ela não vai escutar. Por isso que melhor do que dar conselho é você ser exemplo. E é isso que tem acontecido com as Infinities. Elas começam a ser elogiadas pelo marido. Como elas estão mais calmas? Como que elas conseguem não reagir? E aí os maridos começam também a se interessar. O que elas estão fazendo? E também começam a vir para esse mundo e começar a praticar. Então, eu gostaria que meu marido estivesse aqui no Namastê comigo, assistindo a aula e praticando meditação. E isso é assunto do outro. Se você ficar tentando forçar, você vai ficar gerando sofrimento para você, você vai gerar expectativa e você vai se frustrar. Não vai acontecer. E então, se é assunto do outro, para de pensar. Quantas vezes você se reúne na sua família ou com seus amigos e fica falando de uma outra pessoa, da vida de uma outra pessoa que não está ali presente? É assunto do outro. Vamos falar do que é nosso. Então, eu lembro que quando eu comecei a aplicar esse filtro, o Nico e eu, a gente começou a aplicar essas 3 perguntas, um ajudava o outro. Um ajudava o outro e falava, isso é assunto de Deus, é assunto do outro ou é assunto teu? Opa, eu tô falando da vida do outro. Então, às vezes, dava aquele silêncio. E tá tudo bem se der aquele silêncio. Eu não vou ficar gastando minha energia falando do outro, porque normalmente a gente está vendo a vida, normalmente não, sempre a gente está vendo a vida sob o nosso filtro e a gente precisa entender que o outro está vendo a vida sob o filtro dele, através da sua história de vida única, das suas experiências, então nunca vai ser a mesma visão. E a terceira pergunta isso é assunto meu. Então, se isso é assunto meu, ok, eu vou me perguntar, essa raiva que eu estou sentindo, esse medo que eu estou sentindo, é meu? Ou é em relação a uma outra pessoa, ou é em relação a uma catástrofe natural, ou estou sofrendo lá porque deu uma tempestade no Japão. Se esse medo, por exemplo, você vai parar, você vai respirar e ok, estou sentindo medo. E por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que eu estou sentindo essa culpa? Começa a se questionar, a se fazer essas perguntas naquele momento. E o que eu posso fazer para sair desse sentimento de culpa? É uma autoterapia que você vai se fazendo nesses momentos. Então, quando for assunto seu, que você vai ver que, olha, são poucas vezes, na maioria das vezes, a gente sofre a dor do outro. A gente sofre por coisas que a gente não é para controlar, que não é
do nosso alcance. Então, quando for assunto seu, você começa a trabalhar, ok, e começa a se fazer perguntas. E aí você vai ver que não era tão difícil assim. Que existe um caminho, que existe uma saída, que você vai conseguir superar. Nós temos que aceitar o outro da forma que ele é. E olha, nós somos muito egoístas, porque é muito fácil amar as pessoas quando elas gostam das mesmas coisas que nós, quando elas fazem as coisas que a gente gostaria que elas fizessem. Agora, amar quando as pessoas são diferentes, quando elas fazem aquilo justamente que a gente não gosta, e esse é o verdadeiro amor. E não querer mudar, não querer ficar tentando mudar ela o tempo todo, seja falando, né, tentando dando indireta, fazendo com que a pessoa tente ser outra pessoa, que é aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Então, isso é aceitar. Então, por isso que essas perguntas, essas 3 perguntas são tão importantes. Começa a fazer, sempre que você começar a sofrer, isso é assunto de Deus, isso é assunto dos outros, isso é um assunto meu. E você vai ver que quantas vezes você anda gastando energia falando sobre a vida dos outros, porque sempre que a gente fala de um sofrimento ou de um problema que uma terceira pessoa está passando, a gente acaba entrando nessa energia e nós acabamos nos prejudicando. Nós entramos naquela dor que aquela pessoa está passando. Então, vamos parar de falar. Se aquela pessoa vir pedir ajuda, é outra história. E a gente vai ajudar se for do nosso alcance. Começa a praticar esse mantra que eu te falei, que eu tenha sabedoria para aceitar tudo aquilo que eu não posso mudar e que eu tenha forças para mudar tudo aquilo que eu não posso aceitar. Que seja um mantra também na sua vida. E isso vai te dar força. Olha só, eu preparei aqui um conteúdo bônus, que são os erros que a gente comete, essa busca, essa nossa busca pelo autoconhecimento, por acalmamento, por ter mais equilíbrio emocional, por ter mais serenidade. Existem 5 armadilhas que a gente pode cair nessa questão de lidar com o sofrimento emocional. E a primeira armadilha, o primeiro erro que a gente pode cometer é esperar que tudo vai mudar sozinho. Eu tô sofrendo, tô com depressão, eu tô me sentindo carente. E ficar ali, se sentindo desse jeito, esperando que o mundo, que isso vai passar. Não vai passar. Existe aí fora a amnésia causal. O que você acha que vai acontecer se você não fizer nada? Só vai piorar. Então, se você não fizer nada com esse seu medo, com essa sua raiva, com essa sua carência, com essa sua depressão, imagina como que vai estar daqui 5 anos. Como que vai estar daqui 10 anos. Como que você vai estar daqui 15 anos? Se você continuar não fazendo nada. É uma pergunta que às vezes dói, mas é verdade. Segundo erro que a gente pode cometer, esperar por uma ajuda externa, né? Achar que vai existir uma pílula mágica que vai simplesmente tirar aquela dor, aquele sofrimento de nós. Não vai. Não vai. Ou esperar por uma ajuda externa. Você e a minha vida. E os meus amigos nem veem que eu estou precisando de ajuda. Ou a minha família nem percebe essa minha tristeza. Olha, eu preciso ser bem sincera com você. Está todo mundo hoje vivendo a vida no corrido. Então, se você não pedir ajuda, às vezes, para sua família, não pedir ajuda para o seu amigo, falar, olha, fulano, ô João, olha, não sei, hoje estou tão carente, estava só precisando falar com um amigo, será que você pode falar comigo? Talvez o seu amigo nunca vai nem sonhar que você estava sofrendo. Ou se você não chegar e falar para o seu marido, me dá um abraço hoje, porque eu tô me sentindo tão sozinha, né? Não sei, tô de TPM, tô meio... Se você não falar, às vezes ele não vai perceber. Então, é esperar por uma ajuda externa, que assim, que o tempo todo, tá todo mundo, você é o centro do universo, tá todo mundo pronto para te ajudar a qualquer momento. Não é assim que a vida acontece. A gente sabe bem que não é. Às vezes a gente acaba
por não ter coragem de abrir e buscar num outro, a gente acaba buscando num relaxante muscular, a gente acaba buscando num antidepressivo, a gente acaba buscando no shopping fazendo compras, a gente acaba buscando no chocolate, assim, entupindo de doce, por causa que tá com aquele sentimento, com aquelas emoções mexidas, e esperar por essa ajuda externa, não vai. Terceiro, buscar ajuda ou conselhos com as pessoas erradas. Sim. Você tá passando por um momento difícil, e aí, né, você, não sei, tô me sentindo tão com vazio, não tô vendo mais sentido do meu trabalho, e aí você vai se aconselhar, será que é essa a minha missão de vida? Será que eu sonhei o sonho errado, como a Rosângela Dami falou? E aí você pede conselho para quem? Para o marido. E o marido diz, tu é louca, tu precisa ajudar a pagar as contas aqui em casa. Né? Para de frescura. Ou você vai pedir conselho para um pai, para uma mãe que vai dizer, não, você se esforçou tanto para chegar até aqui, para conquistar esse emprego, olha a crise lá fora. Continua. Porque eles não são a pessoa certa para você falar sobre esse assunto. É a mesma coisa. Se você precisar falar sobre meditação, sobre autoconhecimento e vir falar comigo, muito legal. Certamente eu vou conseguir te ajudar. Agora, se você vir e me pedir uma dúvida sobre carro, me pedir uma dúvida sobre finanças, me pedir uma dúvida de moda, eu não vou saber te ajudar. Com certeza meu conselho vai ser furado, vai ser com base naquilo das minhas crenças internas, com base nas minhas limitações, e eu não sou autoridade para te ajudar nesse sentido. Então, você precisa saber que se você está com uma dor emocional específica, muitas vezes não adianta você buscar, você precisa de um mentor, você precisa de um outro tipo de ajuda. Quarto erro, quarta armadilha, acreditar que falar sobre o problema, que ficar se queixando, se lamentando, reclamando, vai melhorar. Só vai piorar. Então, todas as vezes que você fica se queixando, se lamentando, falando sobre o problema, você só está aumentando ele, você está dando mais energia para ele. É aquilo, o que cresce mais? Aquilo que você dá atenção. Então, se você, cada vez que encontra uma pessoa conhecida, você fala daquele acontecimento trágico, daquela coisa ruim que te aconteceu, desse momento difícil que você está vivendo e fica se lamentando, isso vai ganhando força dentro de você. E isso vai crescendo na sua vida. E automaticamente as pessoas vão se afastando de você. Então, cuida. Não seja um lamentador ambulante, sempre só se queixando. Mas vamos deixar de lado, né? Vamos falar de coisa boa agora. Não adianta, você já falou. A energia já foi. Então, por isso que é tão importante você manter a sua mente calma e ter essa clareza. E aí, o 5, negar, fazer de conta que não está acontecendo nada. Tapar o sol com a peneira. A pessoa está ali, carente, mexida. Não, mas está tudo bem. Olha, tem tanta gente em situação tão pior. E se comparar com pessoas que estão em situações mais difíceis que você. Não faz isso com você. Não fica se rebaixando. Tudo bem que tem gente em situação pior. Mas não fica se comparando com menos. Busque inspiração. E não faz de conta que não está acontecendo. Às vezes está acontecendo, você está passando por um problema financeiro, uma traição na família, algum problema difícil, um diagnóstico de uma doença que você recebeu. E não, porque eu tenho que ser forte, porque... Não, tá tudo bem, tá tudo... Não, aquela coisa, né? Mais os homens que têm essa questão, homem não chora. Alguns pais falando para crianças de 5 anos, não precisa chorar, né, filho? Homem não chora. Como assim homem não chora? Homem chora sim, mulher também chora. E qual é o problema de nós sermos vulneráveis? É só a gente saber, não se entregar, saber o que fazer. Então, eram essas
Esses 5 eu quero saber aqui, qual desses 5 você está... Se você cai em alguma dessas armadilhas, qual delas... Eu vou refalar... Refalar é bom, né? Refalar não existe. Eu vou falar de novo os números aqui, e você coloca 1, 2, 3, 4, 5. Se você comete alguns desses erros, quais deles são? Então, 1, esperar que tudo vai mudar sozinho. 2, esperar por uma ajuda externa. 3, buscar ajuda, conselhos com pessoas erradas. 4, acreditar que falar sobre o problema, se queixar, se lamentar, reclamar, vai melhorar. Negar, fazer de conta que não está acontecendo nada. Tapar o sol com a peneira. Fez sentido para você? Já começa a partir de agora. Não precisa esperar até amanhã para começar a aplicar essas 3 perguntas na sua vida. Já começa aplicando elas agora mesmo. Já começa a usar essa técnica e você vai ver o quanto de sofrimento emocional você vai evitar. Porque tem muita coisa que não é seu, que é assunto do outro, que é assunto de Deus. E você fica apenas com os seus assuntos. Assim você vai ter tempo, clareza e organização interna para focar nas suas coisas e conseguir evoluir. E isso não é frieza, isso é o mais puro e verdadeiro amor. E faz parte da nossa evolução. E já vai praticando a técnica que eu te dei de presente na jornada. Então, quando você se inscreveu na jornada, você recebeu uma técnica, já vai praticando. Namastê.